Você já conheceu um líder que precisava ser o centro de tudo? Especialmente na igreja. Pastor que buscava ser o centro de tudo. Que não suportava ser contrariado. Que parecia amar as pessoas, de fato, tratava bem as pessoas enquanto essas pessoas o admiravam. Mas, quando alguém discordava, por exemplo, quando alguém discordava, ou quando saía, né, da sua liderança, ou algo do tipo, ou seja, desagradável, aí você via o quanto aquele líder não era tão bom, tão amável assim, né? Eu quero falar hoje sobre o perigo de uma liderança narcisista dentro das igrejas, o que muita gente vive, o que muita gente morre de medo, o que muita gente acaba presenciando. E, obviamente, eu vou falar daquilo também que eu já vivi, para que sirva de alerta para muitas pessoas, né? Que sirva de direção para muitas pessoas, porque muitas pessoas viveram e acabam não sabendo como lidar daqui para frente, de tudo aquilo que viveu, das decepções, das frustrações com a igreja, né? Achando que o problema é a igreja, e outras pessoas que estão vivendo isso também, né? Acabam vivendo isso hoje e estão começando a identificar que aquele líder que muitas vezes admirava e até quase idolatrava, não é tão amor assim. E aí, como que lida? Vamos falar sobre isso. Sinais de lideranças narcisistas e como identificar e como lidar com isso também, tá bom? Antes de nós começarmos, já deixa seu like aí, aciona o sininho das notificações, manda esse vídeo para o máximo de pessoas possível, fechou? Ajuda nós, porque vai ser muito legal esse vídeo. Já compartilha, manda para uma galera em nome de Jesus. Primeiro de tudo que eu queria falar é que o narcisista, ele não quer discípulos, ele quer admiradores. Pois é, uma coisa que muita gente acaba não percebendo, que é lógico que ele vai te tratar bem, enquanto você o admirar, enquanto você der a ele aquilo que ele espera, que é o quê? Louvor, honra e glória. Parece brincadeira, mas é exatamente isso. Ele constrói um cenário em que as pessoas vão ser fãs, admiradores, que vão ser até seguidores, mas não discípulos. Por quê? Discípulos que nós fomos chamados para gerar, nós fomos chamados para gerar discípulo, amém ou não amém? Discípulos, sabe o que é? É saber lidar como o mestre lida, mesmo longe do mestre, por exemplo. E esse mestre a qual os discípulos vão imitar não somos nós, é o próprio Cristo. Então, quando um pastor narcisista ele vai liderar, ele quer que as pessoas o admirem, mais do que necessariamente construir uma personalidade independente, forte, emocionalmente saudável. O líder narcisista, ele gosta de ser elogiado constantemente. Ele cria uma cultura de exaltação à própria pessoa, à própria imagem. E é por isso que há um ambiente muito hostil de competitividade. Porque quanto mais as pessoas competem, quem é a régua? Quem que as pessoas estão competindo para ficar perto, para se achegar? Com esse líder. Ele faz questão de ser reconhecido. Por isso, quando um líder narcisista, ele ouve um dos seus liderados elogiar alguém de fora, um pregador que não seja ele, um pastor que não seja ele, uma igreja que não seja sua, ele vai se comportar de uma maneira extremamente agressiva. Esse líder narcisista, ele fica incomodado quando não recebe atenção, interpreta qualquer crítica como um ataque pessoal. Nunca, mas nunca faça críticas, mesmo que seja para tentar corrigir algo, tentar refazer algo, tentar ajudar em algo. Ele sempre vai considerar isso como uma frase. Aliás, perdão, como um ataque. Frases do tipo: ninguém faz o que eu faço. Pode ter gente igual a mim, melhor que eu não. Essa igreja só chegou até aqui por minha causa. Porque se não fosse eu, vocês não têm ideia do peso que eu carrego. Ele se coloca de fato como a régua principal, não só de uma igreja, mas sim do que é perfeito até. Eu já congreguei, melhor dizendo, com um líder que posteriormente se afastou, né, dos caminhos do Senhor, no sentido de não congregar mais, etc e tal.
E isso acontece normal, tá? Infelizmente é muito comum bons líderes, não necessariamente pastores, boas referências, se afastarem. E esses líderes narcisistas preferem mesmo que pessoas que se desviem do que vão para outra igreja. Mas, por exemplo, quando eu falo aqui que eles líderes narcisistas interpretam como crítica ou como ataque qualquer crítica, é verdade. Esse líder que eu tô falando, certa vez, ele, por ser uma das pessoas mais importantes ali daquela comunidade, ele fez uma lista, né? Ele anotou, passou um bom tempo anotando um montão de coisas para levar para o pastor e conversar. Poxa, como um dos seus líderes, eu quero também trabalhar essa parte, essa área da igreja, né? Tem uma galera que tem reclamado disso. Vamos fazer o seguinte, eu quero ajudar o senhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Um final de semana depois, esse pastor narcisista destituiu esse líder do cargo que ele tinha na igreja. Por quê? Porque ele fez uma lista. Na cabeça desse pastor, esse líder, ao fazer a lista, ele estava atacando. Você vai mesmo fazer uma lista dos problemas da minha igreja? Esse é o tipo. Por quê? Um discípulo, ele ia querer, de fato, ajudar a corrigir aquilo que, de repente, precisa de correção, de direção. Mas o pastor narcisista, ele não quer discípulos, ele quer fã. E qualquer coisa que você fale contra aquilo que é dele, não é coisa de fã, né? E líderes saudáveis, elas formam discípulos de Jesus. Pastores saudáveis formam discípulos de Jesus. Líderes narcisistas formam fã. E quer saber a diferença grandiosa sobre essas duas coisas? É que um fã, ele é idólatra. Não é só ver o Cristiano Ronaldo, o CR7, que é o mesmo no caso, né? O CR7 e o Messi. Quem é fã do Messi, ele não vê defeito no Messi. E põe todo o defeito no CR7. E vice-versa. Quem é fã do CR7, põe todo o defeito no Messi e não vê defeito nenhum no CR7. E pastores narcisistas querem ser vistos assim, sem defeitos, perfeitos. Isso Você já lidou com esse tipo de coisa? Já lidou? Você já viu isso por aí? Mesmo que não tenha sido diretamente na sua igreja, você não tenha congregado, você já teve que lidar, seja um pastor ou um líder ou não. Porque narcisistas são assim. E antes de nós continuarmos, este é um e-book que eu escrevi sobre 10 sinais de abusos espirituais que ninguém te ensinou. Ninguém. Falam de 10 sinais muito comuns dentro de muitas igrejas lideradas por pessoas narcisistas. Isso pode te ajudar de uma maneira absurda, tá bom? É um livro, é um e-book, é um livro digital curto, direto, linguagem simples para você entender, com casos reais, especialmente casos que eu aí vou compartilhar com você. E a forma de você me ajudar bastante é baixando isso aqui, tá bom? Você pode baixar e compartilhar com alguém, tá bom? Tá aqui na descrição desse vídeo, tem. E dentro disso, uma coisa muito comum é que o narcisista transforma discordância em rebeldia. Se você já lidou com liderança narcisista, com pessoas narcisistas, toda discordância é uma rebeldia. Pode acreditar. Sabe uma coisa que eu já tive que passar por algumas situações, eu quero compartilhar algumas com vocês aqui. Até para que você possa tomar cuidado. Sabe por quê? Porque ele não sabe lidar com opiniões diferentes. Nunca. Não adianta, mas você pode ser o seu nome. Se ele disser que meu nome é Levi, se ele falar seu nome não é Levi, seu nome é João Pedro, eu vou ter que acreditar, porque se eu discordar, uma certa vez, numa determinada igreja, e um determinado líder, eu tive alguns, e um determinado líder, enquanto eu ministrava uma aula ali, né, bíblica, uma aula, ele soltou a seguinte frase no meio, assim, que Deus, essa afirmação, Deus não ama o pecador, e esse pessoal aí quer ficar falando que Deus ama o pecador para continuar pecando. Deus não ama o pecador, e quem estava dando aula era eu. O que eu fiz? Eu, cheio de dedo, falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou contrapor isso? Como que eu vou? Porque a aula é minha. Eu podia ficar muito quieto, mas se eu sigo isso aqui, parece que eu tô concordando. Bom, cheio de dedo, cheio de cuidado, eu falo, irmãos, eu não vou tomar tempo da aula conversando esse tópico aqui, mas só para dizer que esse é um pensamento do irmão, eu penso diferente, tá bom? Eu penso bem o oposto, porque na verdade a Bíblia diz que Deus ama o pecador e Deus amou o mundo, etc, etc, etc. Mas só isso, acabou. Irmão, ficou a aula inteira, a reunião inteira, ficou o culto no domingo à noite,
ficou toda semana, durante alguns dias, para falar que antigamente os jovens respeitavam mais, não discordavam dos mais velhos, respeitavam a doutrina, e acabou, me atacava de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque não sabe lidar com opiniões diferentes. E aqui eu tô falando de coisa de Bíblia, hein? Tô falando nem sobre a opinião da vida pessoal, sabe? E um líder narcisista torna um ambiente que deveria ser bíblico até num ambiente hostil, que você não pode ler a Bíblia numa perspectiva que não seja a dele. E olha que eu tô falando de uma opinião que seria de uma igreja que deveria ser uma igreja pentecostal. Porque no tema, na placa da igreja não é. Né? Muitas atitudes neopentecostais, etc. Mas entenda isso. Né? Então, e eles nunca vê críticas como oportunidade de crescimento. Nunca, mas nunca na vida. Sempre atribui questionamentos que você faz à falta de submissão. Vai perguntar qualquer coisa. Perguntar que você não entende, por que tem que ser assim, por que é assim. Seu problema é a falta de submissão. E sabe algumas frases comuns que eles usam? Principalmente quando você vai perguntar, isso aí é problema de rebeldia, hein? Tá nascendo alguma coisa. Seu coração esse sentimento seu é danoso, hein? Você precisa aprender a ser submisso. Você está tocando no ungido do Senhor. Quem é o sacerdote aqui? Hein? Ó, tá vendo? É muito sério isso, muito grave. E o alerta é porque líderes maduros respondem perguntas. Líderes narcisistas atacam quem pergunta. Porque Jesus respondia a pergunta o tempo todo. Cristo respondia a pergunta o tempo inteiro. Mas um líder narcisista, ele sempre vai atacar quem pergunta. Geralmente, esses líderes narcisistas, eles adoram Pedro. Não, eu sou igual Pedro. Esse Pedro era maravilhoso. Pedro era isso, Pedro era aquilo. Eles nunca teriam Pedro. Nunca teriam um Pedro na sua liderança. Nunca. Por quê? Porque Pedro perguntava demais. E líder narcisista odeia quem pergunta. Eles atacam quem pergunta. E essa é a verdade. Você já lidou com isso aí? Já teve que lidar com esse tipo de coisa? Um outro sinal que poucas pessoas percebem, sabe qual é? É que o narcisista precisa ser o mais importante da sala. E ele sempre vai fazer de tudo para que isso aconteça. Sempre. Sempre. Você pode não perceber, mas sempre ele vai fazer. Sabe uma coisa que alguns né, amigos que eu tinha num ambiente onde eu frequentei por muitos anos, um sinal desse ser mais importante, eu comecei a estudar teologia há muito tempo, né? Eu tenho 36 anos, eu comecei a estudar teologia com 18, 19 anos, 18 anos, eu acho. Né? Que eu fui para um curso de teologia e tal, ali, oficialmente, né? E aí, beleza. Enquanto isso, olha, e não foi eu que percebi, quem percebeu isso foi uma pessoa, e depois ele falou, mano, você já percebeu que é absurdo e é verdade, né? Tal, não sei o quê. Uma pessoa, no caso, narcisista, ele tinha o costume de dizer, eu estudei durante 10 anos teologia, durante 10 anos eu fiz isso, durante 10 anos da minha vida dediquei aos estudos, etc. E top. E teve uma época que eu contei um testemunho, que eu tinha feito o curso, o seminário, depois eu fiz a faculdade, então eu comecei o mestrado de teologia. Aí quando eu estava quase acabando o mestrado de teologia, tinha dado ali 13 anos quase, né? 18, 31 anos eu tinha. Esse amigo depois conversou assim comigo, falou, você percebeu que ele começou a parar de falar isso e começou a falar que ele estudou 15 anos da vida, não é mais 10? Eu estudei quase 15 anos da minha vida, teologia. Ele mudou, porque depois que você contou o testemunho, eu falei, não tinha reparado. Mas é verdade, olha que não foi nem eu que percebi. Sabe por quê? Porque ele precisa ser a pessoa mais importante da sala. Ele tem dificuldade de celebrar talentos, ele tem dificuldade de celebrar as coisas, ele tem dificuldade de celebrar o que acontece com a vida dos outros, com a vitória dos outros. Entende? Ele fica inseguro quando alguém cresce perto dele. Para ele já é um sinal de rebeldia, é um sinal que alguém vai dar um golpe, porque geralmente líderes que têm medo assim, eles só cresceram assim. Principalmente na igreja, infelizmente. Eu amo a igreja do Senhor, eu amo a noiva do Senhor, eu sirvo na igreja do Senhor, mas infelizmente, gente, tem muita gente que estão dentro de igrejas e andam exclusivas, né, sem ter contato com outras comunidades, outros líderes, porque eles adquiriram a igreja de um modo bem questionável.
E que sempre é uma dificuldade absurda para explicar como que a igreja nasceu. Por quê? Eles são inseguros quando vê alguém crescendo, porque eles sabem como eles chegaram até ali. Líderes narcisistas são inseguros, enxergam concorrência onde deveria haver cooperação. Sabe? Entenda isso e tome cuidado. Por quê? Porque o que acontece? Bons líderes acabam saindo deste lugar. Você não se pergunta por que, meu Deus, não é todo lugar que os bons líderes saem. Tem ambiente que não fica um bom líder. E os que ficam são omissos, não têm personalidade, não tratam a igreja como prioridade, a igreja sempre é resto. Ou seja, não, as pessoas que falavam, não, mas tem esse. Eu reconheço que a liderança da minha igreja é de uma pessoa narcisista. E tem fulano, beltrano que permanece. Mas pode ver, a igreja não é prioridade na vida dessas pessoas. E é por isso que ficam, porque os verdadeiros líderes sempre saem de igrejas de lideranças narcisistas. Pessoas talentosas são silenciadas. Sempre vão ser. O ambiente se torna pequeno para quem começa a desenvolver. E amém. E essas pessoas estão lá, sabe por quê? Porque elas amam. Só que fica tranquilo. É papel do narcisista fazer com que ela desapegue deste lugar e saia. E ele, de boa. Ele quer que isso aconteça. Depois ele vai se dar de traído, de magoado, mas é o que ele quer mesmo, porque ele não quer concorrência. E o que você ouve de muito comum em tudo isso, né, frases comuns são: tá querendo aparecer, é isso. Quando alguém vai elogiar o que você faz? O que você prega, o que você canta, o que você toca, o que você visita, o que você voa, o que você mergulha, tá querendo se aparecer demais. Vou dar um gelo nessa pessoa, Estão se achando demais. Precisa aprender a ser mais humilde, que na minha época, os jovens eram mais humildes. As pessoas eram mais humildes. Eram mais submissos. Tudo isso por quê? Porque se sente ameaçado. Sabe? Precisa ser a pessoa mais importante daquele lugar, daquela sala, daquela igreja. Eu lembro de um testemunho, eu lembro muito bem claro de um lugar que eu estive, né? Em que uma pessoa vai contar um testemunho. Ela passou na OAB. Essa pessoa passou na OAB, né, na prova, né? A pessoa fez direito, virou advogado e contou o testemunho. Glória a Deus, eu estou aqui, era um menino, né? Fui lá e eu fiz a prova e que bênção, e eu estava muito nervoso e eu passei na prova da OAB e a igreja celebrou, bateu palma. Aí vem um narcisista e fala assim, olha só, que legal, hein? Mas eu vou te dizer, na época do meu sobrinho, essa prova era muito mais difícil. Meu sobrinho, sim, fez uma prova muito complicada. Na época dele, aí sim era difícil. Hoje, qualquer um passa. Mas Deus abençoe, filho. Deus abençoe, que o Senhor te abençoe. Desse jeito. Esse é o tipo de postura que tem um líder narcisista. Quando ele vê o crescimento do outro, ele não celebra, porque ele quer que ele seja maior, ou aquilo que é ligado a ele. Naquele momento que o menino contou que está passando na prova da OAB, primeira coisa que ele faz não é nem parabéns, na época do meu sobrinho era muito mais difícil. O meu sobrinho sim fez uma prova muito, muito difícil. Você entende isso? O quanto isso é complicado, o quanto isso é difícil, o quanto isso é perigoso. Esse menino que passou na prova da OAB, por exemplo, era alguém que não era muito envolvido com a igreja. Graças a Deus. Mas tantos outros que eram. E que toda vez que ia crescer, ao invés de ser celebrado, era competido. Era, de alguma maneira, anulado ali a ameaça que era. Isso é muito comum. E é por isso que você tem que ter o alerta de tentar entender isso. Tá? Quando você não é celebrado, mesmo nas pequenas vitórias, e pelo contrário, ainda é competido, ainda entra em competitividade com alguém que você nem sabia que está competindo com você, tome cuidado. Porque isso pode, em algum momento, vai fazer mal para você. Um outro sinal muito claro numa liderança narcisista, muito claro, ele sempre usa a culpa como ferramenta de controle. Mas o que tá... Não é incomum você ver pessoas em igrejas de liderança narcisista se sentindo culpado o tempo todo. Você é culpado porque você trabalha muito,
e tá pouco na igreja, ao menos do que deveria. Você é culpado porque você tá muito com a sua família e deveria estar mais na igreja. Você é culpado porque você estuda demais e deveria ser mais humilde, não querer provar para os outros que você é melhor que os outros. Porque tudo é isso. E esse líder narcisista, ele usa a culpa como ferramenta de controle, porque assim ele faz com que as pessoas se sintam culpadas de qualquer coisa. Sempre transfere responsabilidade. Vai lá questionar por que ele te atacou e dê provas. Ó, você falou de mim lá. Ó, você fez isso. Ele vai falar, também você não falou tal coisa antes. Você não me explicou. Você fez isso, você fez aquilo. Até as coisas que ele faz, ele vai trazer de volta para você. Ele vai transformar para te provar que a culpa é sua. Nunca assume erros. Nunca assume erros. E depois vem frases muito comuns do tipo: depois de tudo que eu fiz pra você, né? Você devia ser mais grato. De novo, a culpa é sua. Eu esperava mais, viu? Viu, Levi? Eu esperava mais. Esperava mais de você. Você me decepcionou. Frases comuns de acontecer numa liderança narcisista. E o resultado de tudo isso é que as pessoas vivem se sentindo em dívida. Porque, de fato, fez muito por mim. E sabe uma coisa muito interessante que você tem que entender? Ele vai sempre lembrar dos piores momentos da sua vida. Parece elogio, parece legal, parece. Mas ele vai sempre lembrar das coisas absurdas ou das coisas difíceis que você viveu. Ó, quando o fulano chegou aqui, não tinha nem onde cair morto. Olha que legal que ele é agora. Olha só o carro que ele anda agora. Olha a casa que ele vive agora. Quando chegou aqui... Nossa, era outra coisa, hein? Olha, quando chegou aqui tinha cara disso. Quando chegou aqui parecia não sei o quê. Olha agora como ele é, hein? Pra você ficar entendendo o tempo todo que você é o que é por causa dele. Você precisa estar em dívida. Porque quando você resolver sair ou mudar a postura com ele, ele vai dizer pra você: sério que você vai fazer isso comigo depois de tudo que eu fiz por você? Coisa de quem manipula através da culpa. Toma cuidado. Outro sinal muito claro em líderes narcisistas, pastores narcisistas especialmente, ele ama honra, ele ama honra, mas odeia prestar contas. Já viu isso por aí? Hein? Cobra submissão mais do que a sua vida de santidade, cobra lealdade, cobra honra. Você já viu em lugares, em muitos não, né? Mas alguns bons lugares, o pastor exigir o presente que ele quer ganhar? Gente do céu, esse é o tipo de coisa que não entra na minha cabeça. Exigir, mas só isso de dinheiro? Mas só isso? Esse presente barato desse jeito? Comprou em que loja? Poxa vida, isso é honra? Cobrar. Mas ao mesmo tempo que cobram tudo isso, não aceitam correção, não aceitam supervisão, não aceitam prestar contas. Por quê? Eles querem os benefícios, eles querem os direitos, que é um direito mesmo de um bom líder ser honrado, ser ali respeitado. Mas e os deveres? De ter que ouvir muitas vezes uma correção no sentido de que, olha, e se a gente fizer desse jeito? Né? Aceitar supervisão, prestar contas. Querem os benefícios, querem os direitos, mas não nunca os deveres. E geralmente numa igreja como essa, num grupo como esse, pastoreado por um líder como esse, obviamente a cultura vai ser muito tóxica. Não é nem do líder para baixo, é de pessoas para pessoas comuns mesmo ali, né? De irmão para irmão, porque eles veem isso no de cima, não é? E quem corrige esse líder? A pergunta é essa: quem corrige? Quem pode dizer não para esse tipo? Gente, é uma ameaça que é absurda, porque se ele não ouve nada de ninguém, quem pode pôr limite nas coisas? Não é sobre ser o líder, presidente, sênior, bispo, apóstolo. Não! É sobre fazer parte de uma igreja saudável, bíblica, em que as pessoas podem dizer, olha, sem perder muita coisa. Olha, e se a gente mudasse isso? Isso aqui não é muito legal. Isso aqui, olha, e se fosse de outro jeito? Se a resposta for, ninguém pode falar com ele, existe um problema. E aí faça essa pergunta para você mesmo. Quem corrige seu líder? Quem que pode falar com seu líder? Que grupo da igreja pode falar, pastor, acho que temos que mudar tal coisa? Que grupo? Se você responder ninguém, então você está num lugar que
provavelmente machuca muita gente. Ao longo dos anos, muita gente boa saiu por conta da liderança. E talvez não aconteça isso hoje, porque tem um doido igual eu falando por aí. E aí ele tem medo de ser exposto, né? Muita gente fala mal de nós, que falamos sobre coisas que são delicadas, mas tem que agradecer, porque se não fôssemos nós falando, muitos líderes estavam mais à vontade. Tem líder que tá parecendo bonzinho porque ele só tem medo de se ser exposto, certo? Mas se a resposta para suas perguntas aí for ninguém, ele não ouve ninguém, tome cuidado, porque o próximo a ser ferido pode ser você. Uma igreja liderada por um pastor narcisista, ele sempre divide as pessoas. Ambiente dividido, e não é porque o grupo é ruim. Acaba se tornando ruim porque tem um líder ruim, que gosta de dividir, que gosta de falar mal de alguém, especialmente da sua liderança quando não tá. E esse alguém geralmente é alguém que ele quer que as pessoas vejam com menos estima. Ele cria grupos favoritos. Ele aproxima quem concorda, e quando esse que ele aproximou lá atrás começa a não olhar para as mesmas perspectivas, ou seja, não concordar com tudo, ele começa a afastar. Ele afasta quem questiona o tempo todo. E o resultado disso? A igreja começa a andar em divisão. Sabe? Começa a se dividir. Começa a se atacar. Começa a competir. As pessoas passam a ter medo de falar. Às vezes até umas com as outras. Pois é. Por quê? Porque é um líder que divide. Aí as pessoas começam a ter medo, sabe? De como se posicionar. Porque vai saber como ele vai, né, se ele vai me afastar das coisas. E sabe o que é muito comum numa igreja de liderança abusiva, de um pastor abusivo, narcisista, é que ele sempre reescreve a história. Sempre. Imagina, se você está numa igreja que muita gente saiu ao longo dos últimos 10, 20 anos. 20 anos é muito ano, né? Mas muita gente. Nenhum líder tá há mais de 10 anos, gente. Nenhum bom líder, né? Líder de verdade que mudou a história da comunidade, das coisas, nenhum. Mas geralmente todos que saem, só uma história é ouvida. A história do narcisista que fica. Você entende? E ele sempre reescreve. Quando alguém sai, é porque esse que saiu nunca foi fiel, nunca foi leal, nunca prestou. Quando alguém fica, é porque é uma bênção. Aí é uma bênção. Ou quando alguém volta, então aí toda a história acabou. Tudo é reinterpretado para proteger a imagem do narcisista. Inclusive é por isso que ele é narcisista. Você já parou para prestar atenção nisso aí ou não? E por fim, um sinal muito claro e muito perigoso que você precisa entender como um pastor narcisista age. Ele sempre confunde o reino com ele mesmo. Sempre. A ponto de que quando você vê alguém falando sobre qualquer coisa que relacionada à liderança, ele vai falar, estão atacando a igreja. Por quê? Porque a liderança é o reino. A liderança é o céu. A liderança é a igreja. A liderança é Jesus. Ele confunde as coisas. Por quê? Porque assim ele se protege. Porque assim ele está totalmente protegido. E as pessoas que são, assim como eu fui por muito tempo, acorrentada emocionalmente, psicologicamente, ele vai ter medo. Vai aceitar as mazelas, as coisas absurdas que esses líderes fazem, sem questionar, porque senão você pode estar atacando a igreja. Quando você questiona ou você simplesmente não concorda com um tipo de pastor narcisista que é maldoso e que não representa o reflexo de Jesus, não carrega de fato a palavra do Senhor. Por mais piedoso que pareça, não é de Deus. E isso é muito perigoso. Aliás, no meu ponto de vista, é o sinal mais perigoso que tem. Por quê? Ele é a igreja, o ministério é ele. Ele gosta que a igreja dependa dele. Ele ama que a igreja dependa. Irmãos, vou falar pra você. A igreja que nós pastoreamos é nova. Eu não vejo a hora dela começar a andar sem mim, exatamente porque eu tenho mais saúde familiar, com meus filhos, com a minha esposa. Mas esses líderes narcisistas gostam que tudo seja dependente deles. A visão é ele. Crescimento só por causa dele. E qualquer discordância é vista, de novo, como um ataque pessoal. Não só a ele, mas a toda a santidade, a todo o céu, a igreja. É ungido do Senhor. Sabe? E quanto mais cedo, isso é importante, quanto mais cedo você identificar isso, você se protege a sua casa, a sua família. Estar nesse ambiente é muito perigoso. E como identificar? Aceitar ser corrigido é uma coisa que ele vai demonstrar. Seu líder aceita
questionado, mas assim, que você fale, olha, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Ele aceita ser perguntado, tipo assim, de coisas que você não aceita, ou ele questiona tudo, ou ele ataca todo o questionamento. Você já viu ele pedindo perdão, pedindo desculpa por um erro? Sabe? Não é necessariamente um pecado, por um erro. Poxa vida, desculpa o atraso. Já viu? Líder narcisista não pede perdão por atraso. Sempre tem uma justificativa válida. Por exemplo, por mais simples que seja, ele celebra as outras pessoas que não estejam totalmente ligadas a ele e que não chegue nele. Por exemplo, parabéns pro menino que eu trabalhei por muito tempo. Ó, sempre voltando para ele. Ele celebra as pessoas sem estar ligado a ele necessariamente. Ele forma sucessores, ele faz com que a igreja ande sem ele sem ele, sabe? Eu já vi líderes, né? Não quer dizer que estive junto, mas já vi líderes que viajam para fora do país, do Brasil, e ficam ligando todos os dias para falar, ó, quem vai pregar hoje é fulano, quem vai fazer tal coisa é cicrano. Por quê? Porque o que tá lá, ele não confia, e o que tá lá é um bobão também. Né? Não tem atitude de... Por quê? Porque ele quer que dependa dele. O líder da sua igreja, ele se esforça em formar sucessor, ele compartilha espaço, ele presta conta, isso é mais difícil. Infelizmente, muitas igrejas não prestam contas. Ele tolera perguntas difíceis, ele trata bem quando alguém discorda. Se não faz nenhuma dessas coisas, toma muito cuidado. Em nome de Jesus, você pode estar correndo muitos riscos. E o maior perigo de um líder narcisista não é apenas o que ele faz com alegria, é que ele usa a sua linguagem espiritual para justificar comportamentos tóxicos e que não tem nada a ver com Jesus. Porque Jesus não precisava ser o centro o tempo todo. Muitas vezes ele falou, não fala para ninguém que foi eu que fiz isso, hein? Agora não é o tempo. Ó, enquanto hoje muitos líderes querem ser o centro o tempo todo. Jesus não precisava controlar as pessoas e não precisava ser admirado para amar. Líderes narcisistas constroem dependência das pessoas a si, sabe? E Jesus constrói maturidade. Então, isso aqui é um vídeo para você refletir, tá bom? Reflita sobre isso, entenda se você está num ambiente bíblico saudável e tome cuidado, tá bom? Me segue no Instagram, Levi M. Luiz, que lá eu falo muito sobre liderança e com certeza isso pode te ajudar, tá bom? Não deixa de ver aqui o e-book que eu escrevi sobre 10 sinais de abusos espirituais que ninguém te ensinou, a forma de você baixar, inclusive, esse e-book, ler, vai te ajudar muito, vai te ajudar a lidar com isso, te ajudar a instruir muitas pessoas, além de ser uma forma de ajudar aquilo que eu faço nas redes sociais. É muito, 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 muito baratinho e me ajuda bastante. E outra forma também é você ofertando neste canal aqui tudo aquilo que nós fazemos, tá bom? Deixa seu like aí, se inscreva se você não é inscrito ainda, compartilha isso para o máximo de pessoas possível, segue a gente porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau.